E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Ponteiro. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acho que é muito interessante para concurseiros e alunos que estão aí fazendo seu ensino fundamental e ensino médio. Qual a diferença entre passividade e voz passiva? Você que sabe a diferença? Se não sabe, fica aí e vem comigo. Então galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de língua portuguesa, literatura, redação. Na folga da UERJ, vamos falar de português e vamos ajudar a galera que está no colégio, vamos ajudar a galera com concurso público. Hoje eu quero falar sobre a diferença de voz passiva e passividade. Bem, o conceito de voz passiva passa pelos conceitos de vozes verbais. Quando você está estudando voz verbal, você vai estudar que o verbo ele pode estar na voz ativa, para indicar que o sujeito pratica uma ação verbal. O sujeito pode estar sendo paciente e o verbo vai estar na voz passiva, e aí o verbo vai estar indicando que o sujeito sofre a ação. E você pode ter o verbo na voz reflexiva, indicando que o sujeito pratica e ao mesmo tempo sofre a ação. Bem, essas são as todas as vozes verbais. Então, voz passiva, vamos lá, o verbo indica que o sujeito sofre a ação verbal. Qual é o caso mais comum que você encontra em prova? Esse exemplo aí, a casa foi comprada pelo rapaz. Veja, foi comprada é uma locução verbal que está indicando que o verbo está sofrendo, quer dizer, o sujeito sofre a ação verbal. O sujeito, no caso, a casa. A casa sofre a ação de ser comprada. Quem está dando essa noção é o verbo. Então presta muita atenção, que essa locução aí verbal, ela está indicando para mim que o sujeito sofre a ação do verbo. Quando você utiliza foi comprada, foi falado, foi pedido, era esperado, era impresso. Veja bem, quando eu estou usando essas formas, eu estou usando aí uma voz passiva analítica. Por que analítica? Porque ela está usando aí dois ou mais verbos para indicar que o sujeito sofre a ação. Então lembrando aí, para ser voz passiva, o verbo precisa estar indicando que o sujeito sofre a ação verbal. Agora, vamos mudar aqui de caso. A voz passiva pode ser também sintética. E isso quer dizer o quê? A voz passiva sintética ele usa o chamado partícula passivadora, ou o pronome apassivador se. Como assim? Compram-se casas. Bem, eu posso transformar compram-se casas em casas são compradas. Ou seja, casas sofre a ação de ser comprada. Então aqui você tem um sujeito paciente. Quem está indicando aí é esse verbo que está acompanhado do se, que é um pronome apassivador. Você pode ver, ó, e casas como sujeito faz com que o verbo concorde com ele. Se fosse casa, seria compra-se casa. Casa é comprada. Aqui, ó, alugam-se carros. Carros são alugados. Então, o pronome apassivador se, ele normalmente aparece ao lado de um verbo transitivo direto e o nome que vai estar concordando com o verbo. Então, por que ele vai concordar? Porque ele é o sujeito da oração. Ele é o sujeito paciente. Agora, quando eu falo em passividade, qual é o problema? O problema é que o sujeito ele recebe a ação verbal, mas o verbo não está na voz passiva. Como assim? A turma recebeu as notas da prova. Olha só, a turma recebeu as notas da prova. A turma não está praticando ação. O verbo receber, você conjuga, né? Eu recebi, tu recebeste, ele recebeu. Mas veja, o verbo receber está me dizendo que o sujeito, a turma, sofre uma ação. A turma é passiva da ação. Então, apesar do verbo não estar na voz passiva, o sujeito é paciente. Veja aqui uma outra frase. A sociedade sofre com a pandemia. Veja bem, o verbo sofrer aqui não está indicando que o sujeito pratica ação. Ao contrário, está dizendo que a sociedade sofre uma ação, recebe uma ação. Por isso, eu digo que quando você tem situações como o copo caiu, por exemplo, ele levou um soco, são verbos que, apesar de estar aparentemente na voz ativa, o sujeito é passivo. Ele está indicando passividade. Não erre mais. Olhe para o verbo e veja. Se está na voz passiva, você vai ter o verbo indicando que ele está numa estrutura de voz passiva. Se ele estiver na a ideia de passividade,
O verbo, ele não vai estar indicando isso. O verbo vai estar parecendo que está na voz ativa, no entanto, o sujeito é passivo, o sujeito é paciente. Essa é a ideia de passividade. Então, passividade é a ideia do sujeito sofrer a ação, apesar do verbo aparentemente estar na voz ativa. Ok? Veja a aula, espero que tenha ajudado e espero que você não erre mais em nenhuma prova esse tipo de questão. Tá bom? Um abraço, se inscreva no canal do Monteiro, curta isso, bota o sininho para tocar, porque a gente vai botar algumas aulas de língua portuguesa, literatura, e eu vou colocar esse material aqui para vocês. Então, coloque aí, acompanhe a gente e boa aula. E bons estudos.